Olá, você, tudo bem? Tudo na paz? Pergunta: por que na Bíblia muitas pessoas eram consideradas impuras? Por que tinham homens impuros e mulheres impuras na Bíblia? Vamos ver nesse vídeo. Olá, você, graça e paz, que Deus abençoe sua vida, família e ministério, amém? Estava meditando na palavra de Deus, né? Sobre aquelas passagens que falavam sobre é, leis mosaicas que eram leis sanitárias, ordens de segurança sanitária, né? Onde era para cuidar da saúde das pessoas. Em vários textos lá do Antigo Testamento, lá de Levíticos, Números, Deuteronômio, nós vemos falando sobre a questão de se tivesse alguém que morresse dentro de alguma barraca, alguma cabana, alguma coisa assim, como proceder, o que fazer com aquelas pessoas que tinham morrido e quem estava vivo dentro daquela barraca, aonde alguém foi encontrado morto, ou se alguém encontrasse alguém morto no campo. Para cada situação, Deus, através das leis, estabeleceu como fazer, como proceder, justamente para que as pessoas não se contaminassem. Aquela época era uma época antiga, é uma época anterior à Idade do Bronze. Para a gente ter um parâmetro de ideia, a Idade do Bronze foi mais ou menos no período quando o rei Davi existiu. Ali era a Idade do Bronze. Anterior a isso, bem anterior a isso, né, depois que Deus tirou o povo do Egito, era uma época ainda muito primitiva. Aquela população que foi retirada do Egito era uma população que tinha vivido 430 anos presos no Egito, não tinham uma cultura formada, aprenderam muita coisa com os egípcios e muita coisa como escravos do Egito, né? Então eles não tinham algum tipo de preocupação com os prisioneiros. As leis de Deus eram para a proteção do povo de Deus, né? Então, como fazer? Mexer com uma população tão grande. Ali, eu não sei estimar quantas pessoas, mas se você pegar o livro de Números, por exemplo, e olhar a quantidade de pessoas que eram somente da tribo de Levi, era muita gente. E detalhe, naquele censo só era contado os homens a partir de determinada idade. As outras tribos era a partir dos 30 anos que eram contados. Dos levitas era a partir dos 2 meses de idade. Mas em todas essas contagens você observa que o número de pessoas eram só contados homens e a partir de uma determinada idade. Ou seja, mesmo que fosse homem e tivesse uma idade inferior àquela do censo, não era contado. Então, era as subnotificações, como hoje em dia nós podemos chamar. Se você olhar também a quantidade de mulheres, por exemplo, o Isaac teve uma só, Abraão teve 2, Jacó em si, né? Foram 4 mulheres na verdade, né? Que Jacó teve. E com isso, você olha que aquela população daquela época, eles tinham muitas mulheres, só que elas não entravam no censo. Então, a quantidade daquele povo era muito grande mesmo. E como fazer para manter aquela população saudável se não tivessem bons hábitos de higiene? Através das leis, né, eles tinham esse controle da saúde. Então, se o caso de mulheres que eram consideradas impuras, durante o período menstrual, eles consideravam as mulheres dali que tivessem em estado menstrual como se estivessem impuras, justamente para a preservação da saúde delas, porque os homens daquela época, ignorantes, rudes, sem algum tipo de educação, provenientes ainda da escravidão, poderiam querer chegar a essas mulheres e dar ruim para elas, prejudicar a saúde delas ao querer ter relação sexual. E com isso Deus estava preservando a saúde delas.
e com isso levava elas a se retirarem, por isso elas tinham que sair e estar habitando num local, numa região, né, num lugar onde outras mulheres com o mesmo quadro menstrual pudessem estar se resguardando, né, se preservando. E com isso uma cuidava da outra, tendo toda aquela afinidade também de comunicação e tal, e uma preservando a saúde da outra e a lei de Deus preservando a saúde delas todas. E isso era a lei de Deus, não era uma forma discriminatória. Hoje em dia nós olhamos, elas estavam sendo discriminadas. Não, era uma forma de Deus preservar a saúde delas, fazendo com que a ignorância daqueles homens fosse usada para preservação da saúde delas. Então, quando elas eram chamadas de impuras, era para os caras não chegar junto, não querer ter relação com a moça e não contaminarem ela com algum tipo de bactéria que pudesse atrapalhar a saúde delas. E a mesma coisa era na saúde das pessoas que tinham tido contato com alguém que tivesse morrido. Essas pessoas, eles eram separados também, tinham aquele período de quarentena em um determinado local e os ritos de purificação, onde eles faziam uma asepsia, aquela limpeza, aquela descontaminação, não só da pessoa, mas das vestes, dos utensílios, tudo que pudesse ter sido tocado ou tivesse alguma proximidade com o cadáver daquela família, daquele povo, ou de quem encontrasse o cadáver. Dessa forma, Deus preservava a saúde do seu povo. Espiritualmente, Deus também quer nos preservar a nossa saúde, não só fisicamente, que Ele também se preocupa com isso, né, mas também espiritualmente. Então, nós precisamos estar constantemente nesse ritual de santificação, que é quando nós nos descontaminamos da imundície do pecado. O pecado é essa imundície que nos separa de Deus, que nos mantém afastados. E se a gente deixar aquela contaminação, além de nos atingir, pode vir a contaminar outras pessoas. Por isso é necessário a santificação. Só que a santificação, nós não precisamos nos afastar de ninguém, nós precisamos nos aproximar de Deus. E ao nos aproximarmos de Deus, através do sangue de Jesus, nós somos purificados de todo o pecado. E nós podemos voltar à comunhão, com Deus, com as pessoas, com o próximo e continuar nossas vidas sem se preocupar com aquele mal, porque aquele mal já foi purificado através do sangue de Jesus. E nós precisamos constantemente buscar essa santificação, sem ela nós não veremos a Deus. É o pecado, a podridão do pecado que nos afasta de Deus. E o Senhor Jesus veio como sacrifício, para nos purificar. Então zele por isso, zele pela sua salvação, zele pelo sacrifício do Senhor Jesus por nós e tenha toda a confiança. Deus nos ama, tudo que Ele faz por nós é por amor a cada um de nós. Amém? Deus abençoe sua vida, família e ministério. Quero te ver no céu, viu?